Hoje é dia 10 de junho de 2026. Eu gosto muito de jornalismo opinativo. Gosto muito do trabalho do Reinaldo Azevedo, a gente traz aqui nos nossos editoriais pela manhã. Ontem eu fui fui convidado, né, um curso na FESP São Paulo, que é a Escola de Sociologia de São Paulo. Eu fui convidado e achei bem interessante. E assim, se eu gosto de opiniões, o que eu gosto também são dos dados. A opinião, quando ela é muito boa, ela direciona você para o lugar certo. E o fato, quando ele é lido de uma maneira muito precisa, ele é implacável. Ele é implacável. Uma informação que eu estava vendo lá, a gente foi um evento online, né, com pesquisadores. Coisas interessantes, né? Como é que os campos políticos eles se informam? Essas informações são da Genial Quest, tá? O campo lulista, que é o nosso campo, por exemplo, de apoiadores do presidente Lula, filiados ou não ao Partido dos Trabalhadores, mas é um espectro que conversa bastante com isso. O campo lulista, ele se informa prioritariamente pela televisão. Nós ainda somos muito analógicos. Nós nos informamos pela televisão, e aí tem o gancho que a gente precisa começar a mexer mais com o nosso público. Logo depois vem as redes sociais. E depois outros meios, aí fica difuso, e aí as pessoas não se informam tanto por sites ou blogs. A esquerda não lulista, que aí pode colocar esquerda radical, pode colocar o que se convenciona chamar de web comunistas, eles se informam mais pelas redes sociais, seguido pela TV, depois por sites e blogs. Ou seja, a esquerda não lulista lê mais sites do que nós. O eleitor independente, que é aquele que a gente precisa captar voto, ou a gente precisa captar o voto do eleitor independente, ou fazer ele não votar, a abstenção, no caso de uma disputa polarizada entre esquerda e extrema-direita, é importante. O independente se informa mais pelas redes sociais, seguido pela televisão. A direita não bolsonarista também mais pelas redes sociais e depois pela televisão, e o bolsonarista mais pelas redes sociais e em seguida pela televisão. Por que eu estou trazendo essa montoeira de dados? Porque a gente precisa copiar um pouco mais eles, a gente precisa usar mais as nossas redes sociais. A nossa esquerda, os nossos companheiros e os companheiros ao lado, que às vezes são mais críticos ao governo, mas é uma fração menor do ponto de vista eleitoral, a gente precisa divulgar melhor as nossas ações. Não é para gostar de rede social, gente. É para usar. Agora, uma coisa interessante que os pesquisadores estavam me falando ontem no curso. Rede social não muda voto. Rede social tem a ver com falar com as nossas bolhas. São poucas as coisas que falam fora da bolha. Mesmo a direita, que sabe usar muito mais a rede social, são poucas coisas que falam para fora da bolha. O que está impactando nas pesquisas eleitorais, gente? Que o Flávio pode apresentar uma recuperação ou pode apresentar o que está dando na Quest agora, título do texto que eu vou ler para vocês na live. Lula abre 10 pontos para Flávio Bolsonaro em primeiro turno e vence todos no segundo, diz a Genial Quest. O que muda o jogo político? A notícia. A notícia, o furo do Intercept Brasil sobre o Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para o Daniel Vorcaro mudou o começo dessa disputa presidencial. E aí entra uma coisa que eu sempre falo para vocês aqui quando eu peço contribuições de vocês. O Pedro pede muito dinheiro. Não. Financiem o jornalismo. Eu recebi, inclusive, recentemente, informações que eu quero transformar numa reportagem. Mas para fazer o jornalismo que eu quero fazer e para fazer o trabalho de uma forma séria, a gente precisa de financiamento. A gente precisa que vocês entrem nas nossas lives, mandem Pix,
mandem superchats, estejam presentes conosco. Senão a coisa não vai mudar. O Marcos falou aqui, eu sou uma exceção. Sim, vocês que geralmente me acompanham aqui em live, vocês são exceções. Vocês são pessoas que usam a rede social, vocês são pessoas que assistem lives no YouTube. Vocês são pessoas que participam. Eu achei muito interessante ontem o curso que eu fiz parte, foi um curso mais ou menos 1 hora. Tinham pessoas da mídia hegemônica lá também. Parece que vai rolar, e já vou espalhar essa fofoca, talvez debates de Senado. Mas eu tô convocando mesmo, Lucas, todos os lulistas. Vamos parar, gente, de achar que não tem jeito de ganhar da extrema-direita na disputa da comunicação. E vamos, sobretudo, financiar o jornalismo. O jornalismo quebra paredes. O jornalismo fura bolha. Muito mais do que debates, likes e compartilhamentos. Talvez elejam algumas pessoas em cima dos likes. Isso para projetos individuais é interessante. Mas eu estou falando de uma coletividade que vai virar o jogo no Senado, por exemplo, a gente precisa de investigação. A gente precisa entender o que está acontecendo. Foi como eu falei para vocês no começo do editorial. Gosto de opiniões bem fundamentadas, mas acho que os dados, eles são sempre implacáveis. Os dados não mentem. E eles precisam ser lidos de uma maneira sóbria. Tem que ter frieza ao ler os dados. O Lula ainda é a maior máquina eleitoral do Brasil. Elegeu-se presidente 3 vezes. Fez a sua sucessora, que por mais que ela tenha sofrido um golpe parlamentar, foi eleita para 2 mandatos. O Lula, virtualmente, venceu 5 vezes. Não é só os mandatos dele, porque ele influenciou a vitória da Dilma. Ele venceu 3 vezes, está caminhando para a 4ª vitória, se o cenário se confirmar de tudo que está se projetando. E ainda elegeu 2 vezes uma sucessora. Elegeu e reelegeu essa sucessora. Nós temos uma máquina potente, mas nós temos um público que também está pouco acostumado com os ventos atuais. E aí tem um ponto que o Lucas também pontuou aqui, e de fato existe esse trauma. Vejo que a esquerda lulista tem trauma de rede social, visto o que foi feito entre 2016 e 2018, na qual eles foram usados para derrubar a Dilma e como instrumento de prisão injusta do Lula na Lava Jato. Concordo, tem um trauma. Só que trauma, gente, a gente resolve com terapia. Trauma a gente resolve enfrentando os nossos medos. Trauma a gente resolve fazendo efetivamente o combate à corrupção que tentam nos impor, dizendo que nós somos corruptos. Nós não somos corruptos. E o Lula é um patrimônio político. Não se trata, gente, de fazer um lulismo amalucado. A questão não é essa. Mas é de ler os dados. E eu falo isso até para uma esquerda que não seja lulista. Vocês que não, ou vão anular voto, ou fazem voto crítico no Lula, o que eu acho super mais válido ainda do que o anular. Anular eu acho muito niilista. Parece meio uma fala aí que eu vi aí do Nil Doriques, que nada adianta, que o Lula é a mesma coisa que a direita. Não é assim. Mas a pessoa que faz um voto crítico no Lula, ou que vai votar no Lula só no segundo turno, para essas pessoas eu pontuo isso. Vocês precisam entender que do mesmo jeito que o Lula é um fenômeno eleitoral, a direita tem uma máquina de combate nas redes sociais. A direita tem um certo alcance no debate público. Mas nós estamos do lado certo na questão do jornalismo investigativo. Quem estava nas conversas de Deltan e Moro não era Lula, era Lava Jato. A Lava Jato foi descredibilizada pelo Intercept. Vai o Intercept de novo e mostra os diálogos do Vorcaro e do Flávio, do Mário Frias, desse enorme bode na sala que se chama o filme Dark Horse. E aí eu tenho que trazer para vocês a entrevista ontem que o Reinaldo Azevedo fez com o chefe da Polícia Federal, que é o Dr. Andrei Rodrigues. Vamos ver como é que foi essa conversa. Aliás, falamos do Dr. Andrei com o Alexandre Saraiva, que também trabalhou na Polícia Federal na época do Bolsonaro, hoje delegado aposentado. Vamos ver juntos. Nós vimos que os Estados Unidos classificaram organizações criminosas como PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, né? E há um grande debate a respeito.
Eu queria duas coisas. Primeiro, que o senhor dissesse se, do ponto de vista do combate efetivo ao crime aqui dentro, isso muda alguma coisa. E por que é um erro essencial, porque eu sei que o senhor considera um erro essencial, já li entrevistas suas. Reinaldo, eu acho que começamos por essa questão, né? E aqui é importante a gente falar também com o cidadão brasileiro. A questão semântica aqui, pouco a diferença vai fazer para a nossa sociedade. O que nós temos de ter muito presente é que essas facções criminosas, que sim aterrorizam a sociedade em muita medida, elas têm já por parte não só da Polícia Federal, mas do Estado brasileiro, das polícias estaduais, polícias civis, polícias militares. É um trabalho muito intenso, muito forte, desenvolvido aqui no nosso país para fazer esse enfrentamento. E isso nós fazemos, por exemplo, com as Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado, que estão em 40, nas 27 unidades da federação, com 40 dessas forças, que reúnem as polícias estaduais, as polícias federais, alguns lugares, inclusive, com as guardas municipais, para fazer esse enfrentamento e com resultados extraordinários. Só a semana passada, nesse começo desse mês, nós apreendemos mais de 1,5 toneladas de drogas e prendemos mais de 100 de pessoas fruto desse trabalho. Em São Paulo, no mês passado, aprendemos, e veja que aqui não se está falando de questões político-partidárias, está falando de uma integração efetiva, aprendemos um veículo, enfim, uma situação de tráfico de drogas com 24 toneladas de drogas fruto desse esforço. E por que eu tenho dito que isso é um equívoco? Primeiro, e aqui também a sua primeira pergunta, essa decisão dos Estados Unidos, soberanamente tomada, em nada afeta o trabalho das polícias brasileiras, não tem o condão de alterar a legislação brasileira e não fará com que o Brasil deixe de ser soberano e atue com toda a energia, como tem feito, enfrentando o crime organizado de frente. O que há, e aqui entramos um pouco na questão técnica, que muitas vezes é indiferente, né, para o cidadão no seu dia a dia, mas é preciso sim compreender, até porque o seu ouvinte é muito qualificado, Reinaldo, é preciso entender que os mecanismos de enfrentamento de um grupo terrorista e de uma facção criminosa são distintos, a legislação é distinta, os objetivos, os motivos que levam um grupo e o outro a atuar são distintos. Logo, nós precisamos também ter ferramentas diferenciadas para um e para outro grupo, de forma que consigamos efetivamente combater o crime organizado e evitar, como fazemos no Brasil há mais de 30 anos, a Polícia Federal tem uma unidade antiterrorismo e que atua, e felizmente o Brasil nunca foi palco de nenhuma ação terrorista. Então, é um equívoco técnico, um equívoco, como eu já disse, grosseiro, e que sim pode dificultar, na verdade, para os outros países cooperarem conosco em melhor medida, de receberem informações, de poderem fazer trocas mais assertivas para o propósito que é o enfrentar o crime organizado. Vocês entenderam o que está acontecendo? Eu falei para vocês das pesquisas no começo da live, porque eu estou fazendo um curso na FESP. E estou trazendo para vocês os dados dos nossos públicos. Nós estamos sofrendo um ataque à nossa soberania e a nossa direita brasileira está preferindo acreditar em meme de WhatsApp e lacrada de rede social. E a nossa esquerda, que deveria estar combatendo e estar mais presente nas redes sociais para não deixar essa corrente de fake news rolar, está assistindo televisão, que é uma mídia que está morrendo. A nossa esquerda precisa acordar para o risco e a direita e a extrema-direita estão cooperando para esse clima de destruição das relações internacionais que o Andrei fala muito bem para o Reinaldo. E tem um imbecil ali no... E tem um imbecil na caixa dos comentários falando: vivi para ver a Polícia Federal apoiando o PCC e o CV. É estúpido esse comentário, é estúpido. Me corrija se estiver errado. Não, ó, o Rudy falou aqui, direita é elite. Não é só elite, não, tem muito pobre metido nisso. Pobre imbecil. Eu sou uma das pessoas, gente, que eu não vejo tanto problema. Eu entendo quem vê alguns problemas nessa expressão, mas eu acho que a expressão pobre de direita diz muito sobre o Brasil hoje. Diz muito sobre o Brasil hoje. Eu não tô dizendo para chamar o cara de pobre de direita, a questão não é essa. Mas essa designação explica muito das imbecilidades que a gente vê na internet. Tem gente que acha que vai virar empreendedor mesmo,
com a terceirização? À medida que isso passa a ser, se são organizações terroristas, informações dos Estados Unidos a respeito mudam de patamar, né? Vão para Pentágono, CIA, e deixam de se trocar informação com a polícia, porque muda o nível de sigilo dessas informações, dificulta a troca de informações, e acho que também à medida que a CIA, isso concerne a CIA não costuma avisar de suas operações em países, né? Então, Reinaldo, esse é um outro componente importante que nós precisamos, inclusive, esperar como que os Estados Unidos vai lidar com isso. Né? Você cita agora o exemplo da CIA, das Forças Armadas, enfim, do Pentágono. Serão eles agora os interlocutores com o Brasil para efeitos de enfrentamento ao crime organizado? Isso seria um desastre, né? Porque nós não poderíamos mais, enfim, fazer as trocas que fazemos, porque, repito, são ferramentas distintas, são canais de comunicação distintos, são operações distintas e que não podem se confundir, porque isso traz prejuízo. Quem defende essa equiparação, além de cometer um erro técnico gravíssimo, está sendo um lesa-pátria. Isso não é aceitável nós termos aqui no nosso país pessoas que defendam essa equiparação que pode dificultar a cooperação com os Estados Unidos. Nós temos cooperação com todos os países. Hoje, isso é importante seu ouvinte também saber, a Interpol, que é a maior associação de polícias do mundo, reúne 196 países, tem um brasileiro, um delegado de Polícia Federal, que é o seu chefe, e que permite essa cooperação ampla. A Polícia Federal tem adjudâncias em 34 países, nos 5 continentes, os nossos policiais lá, alocados, cooperando. Participamos da Europol com policiais nossos, da Ameripol, já falei da Interpol, ou seja, há uma grande teia de cooperação internacional e que nós precisamos sempre fazer as trocas nos canais adequados. Então, acho que tem o quesito de soberania que o Itamaraty está tratando, a pauta econômica, Reinaldo, que eu vi que você comentava há pouco também, que é nefasta para o nosso país, poderá ser, e que, enfim, o Ministério da Fazenda está tratando, e nós tratando no âmbito do Ministério da Justiça, sobre a coordenação do ministro Wellington, cuidando dessa questão da segurança. Ministro Wellington Lima Silva, que é o ministro da Justiça. Ah, mas a pena vai ser maior. Não, a pena para a facção é de 40 anos, a pena máxima, só para deixar claro. Nós vimos que os Estados Unidos classificaram organizações criminosas como o PCC e Comando Vermelho como organizações terroristas, né? E há um grande debate a respeito. Eu queria 2 coisas. Primeiro, que o senhor dissesse... Então, essa entrevista do Reinaldo lá com o Andrei, importantíssima. Agradecer de coração a Lainara, que entendeu a importância aqui do nosso trabalho, mandou já um bom dia e mandou R$11 pra gente. E é fundamental, gente. A gente precisa financiar o jornalismo. Nós precisamos de um sistema de informações confiáveis. Um sistema de informações. É essa a minha treta, às vezes. Eu tava olhando o canal dele esses dias. O problema que eu vejo no Thiago dos Reis. Às vezes, milhares, centenas de milhares de visualizações num vídeo que é pouco informativo. Eu não tô dizendo, gente, não é ranço, não tem inveja do Thiago, não é isso. Se o Thiago consegue esses números altos, algum mérito ele tem. Mas a questão é, eu me preocupo com o sistema que a gente está construindo. Esse canal, todos os vídeos que eu apresento para vocês aqui, tudo que eu falo para vocês aqui no ar, todas as reflexões que eu trago, quando eu tenho dúvidas, eu faço algumas consultas e algumas pesquisas aqui ao vivo com vocês. Tudo isso que eu vou colocando aos poucos é prezando por uma rede de comunicações mais precisa. Mais precisa. Pedro, viu o editorial da Band da escala 6x1? Aposto que eles ficaram a favor da escala 6x1, né, Janice? O Reinaldo tá a favor da redução. Mas o Reinaldo é um pensador independente dentro da Band. Mas eu aposto que os patrões da Band são totalmente pró 6x1, né? Rudy Nogueira mandou, mas Pedro, desde o anúncio dos Estados Unidos não houve uma coletiva do governo se dirigindo ao povo de maneira clara. Fala organizada, diretor da polícia, justiça e presidente. Se houve, não vi. Não houve, mas eu não acho que essa questão tem que ser tratada por pronunciamento. Aí vocês vão falar, mas aí você tá indo contra a comunicação do governo. Não, gente. Não. Essa questão dos Estados Unidos, ela é muito séria.
Não é uma discussão para a gente ter aqui no campo jornalístico. O que eu estou falando é de melhoras do governo em outras comunicações e estou dando para vocês o contexto. Nós estamos sendo atacados. Nós estamos sendo atacados. Nós estamos sendo visados. Há um clima de insatisfação, eu vi isso muito no curso ontem, nos dados. Os dados estão mostrando o problema. Nós temos posições muito estanques dentro do eleitorado brasileiro. Eu já via isso antes, porque eu tive o privilégio de ler, aliás, ele me concedeu os livros dele, do cientista político Alberto Carlos Almeida. Nem sempre eu concordo com o Alberto, mas respeito muito os estudos dele. Ele tem um livro excelente com o Thiago Garrido sobre eleições presidenciais. Mas assim, a gente tá num cenário, e a gente não tá num cenário difícil em 26. 26 vai ser um cenário dificílimo. Mas nós estamos num cenário difícil há muito tempo. A cabeça do eleitor não muda. E o Lucas falou aqui precisamente, o Thiago dos Reis não consegue notar que, de certa forma, ele ajuda no ranço do público lulista com as redes e no estilo de comunicação. Aí não adianta nada ter milhões de visualizações. É meio que eu acho mesmo. Eu acho que o Thiago tem méritos de ter conseguido tantas visualizações. Mas tem que tomar cuidado. O nosso canal mesmo, o nosso canal tá crescendo aqui. E eu tenho uma preocupação enorme com os vídeos que eu entrego para vocês. Os vídeos que eu entrego, os vídeos que o Gabriel corta aqui pra gente. Eu olho o título, eu olho a repercussão. A gente tem uma preocupação aqui muito grande, desde do dia zero desse canal, de combater fake news. Isso não significa, gente, eu aceitar que a gente vai ter visualização baixa. Não, eu equilibro pratos aqui. A gente precisa crescer as nossas redes. Tem comunicadores, às vezes, por exemplo, eu acho que o professor José, às vezes, pesa a mão na crítica à SECOM. Mas eu acho ele um comunicador importante. O que ele fala de críticas ao governo não está tão errado. Então a gente precisa construir isso. A gente precisa construir a gente precisa ter uma preocupação com o ecossistema que nós estamos construindo. E veja, não é como se a esquerda não tivesse bons comunicadores. Nós temos. Nós temos. Nós temos comunicadores excelentes. Brasil 247 tem jornalistas excelentes lá. De muita carreira. DCM, tem o Vinícius Segala, que é um grande jornalista. O Kiko mesmo, escreve muito bem, pensa muito bem. Mas nós precisamos embalar melhor os nossos produtos, entregar os nossos vídeos para eles chegarem em mais gente. Por isso, meu apelo aqui para vocês, gente, façam, por favor, como a Lainara fez hoje. Ela mandou um superchat e mandou uma contribuição em Pix. É importante que vocês entendam que é fundamental o financiamento dos nossos espaços para que a gente entregue o material de qualidade para vocês. O DCM está sendo uma pedra no sapato do Silas Malafaia e não foi por falta de aviso. O Viaro estava falando há muito tempo atrás como tinha que ser a cobertura para cima do Malafaia. E o DCM acertou numa baita reportagem. O ICL tem grandes jornalistas, a Fórum tem grandes jornalistas. Então é importantíssimo, gente, é importantíssimo que a gente desenvolva todos esses argumentos. Então é importantíssimo, gente. É importantíssimo isso. Luciano, legal isso do Thiago, e é importante ficar do lado do presidente Lula mesmo. Isso é um mérito dele. Mas o que eu falo é outra coisa, a gente precisa tomar cuidado com o que a gente está falando nas redes. Tá, isso é fundamental. Por que nós temos que... Por que nós temos que tomar cuidado? Porque é isso, gente. Só um minutinho. Então é sobre isso, tá, gente? Vamos ter responsabilidade na nossa comunicação e vamos financiar os bons canais. Eu tô muito feliz aqui com os públicos que a gente tem atingido de manhã, com as visualizações que a gente tem atingido de manhã, e eu conto com vocês para a gente continuar fazendo bem esse trabalho. Concordo, a Andréa Gonçalves é uma outra querida, queria muito que ela voltasse a me responder. A Andréa anda, acho, meio ocupada, né? Tem uma galera que eu queria voltar a conversar, pô. Mas é isso, gente. Esse é meu editorial de hoje, falando sobre a importância da boa comunicação e como o Lula está disparando nas pesquisas e o perigo internacional
que nós encaramos, tá, gente? A Eda mandou aqui, que feiura, quer dizer que só vocês estão certos? Não, nunca disse isso. Pô, Eda, eu falei de 5 veículos aqui, e a crítica que eu fiz ao Thiago foi pontual. Eu acho os títulos sensacionalistas, tem que tomar cuidado com isso. Vocês não respeitam os colegas, cada um tem o seu jeito de questionar. Eu acho o professor José e o Thiago brilhante. O professor José, eu acho ele brilhante. Eu acho o professor José... Eu passo o professor José direto aqui. Eu disse que eu tenho uma divergência dele pequena, porque às vezes eu acho que ele pesa a mão na questão da Secom, mas ele tem os motivos dele também para fazer isso. E a questão do Thiago, desculpa, gente, eu vou até ficar repetitivo aqui. Mas, gente, é importante ter essa consciência crítica. Não é legal ficar falando amém para tudo. Tá? Ah, o cara é de esquerda, eu tenho que idolatrar. Não, não tem não. Por que eu deveria idolatrar qualquer pessoa? Por que a gente deveria idolatrar qualquer pessoa, gente? Tô perguntando pra vocês do chat aí, que tá acompanhando. Né? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado. O pessoal tá falando aí de críticas ao ICL. Eu tenho críticas ao ICL, claro que tenho. E eles sabem. E eles sabem. É importante, ó, é o que o Rudy tá falando aqui, formato e linguagem. As redes estão mudando, a linguagem é importante para entender nisso. E, gente, para além das redes sociais, porque as redes sociais são tomadas por caras das big techs que não têm o menor interesse em promover a esquerda. Para além disso, nós precisamos nos comunicar melhor. Nós precisamos pegar, por exemplo, essa baita reportagem do Intercept e fazer sopa, fazer churrasco. Mandar ver nas informações que estão rolando. O jornalismo, nesse momento, é fundamental. Ah, mas os jornalistas da mídia corporativa deram um golpe no Lula. Sim, e também foi o jornalismo que mudou e que ajudou a tirar o Lula da cadeia. Eu acho que muita gente criticava a Lava Jato antes do Intercept, mas as reportagens da Vaza Jato ajudaram muito a tirar o Lula da cadeia. Mudaram decisões do Supremo. Então, gente, vamos valorizar o nosso sistema de informações. Vamos valorizar o nosso sistema de informações. Vamos fazer um negócio sério. Vamos fazer um negócio sério. Vamos fazer a questão de a gente ficar por dentro de todas as informações. Perguntando algum negócio aqui. Mas é isso, gente. É para isso que a gente faz o nosso trabalho. E o ICL tem excelentes jornalistas, mas ultimamente eu tenho dúvidas se as críticas que estão fazendo são sempre construtivas. Olha, é uma crítica válida. É uma crítica válida. Marcos Rodas mandou, arriscando parecer puxa-saco, concordo com você sobre o Thiago José. É isso, Marcos. É isso, querido. O Lucas mandou aqui, jornalismo de qualidade salva, meus caros. Exato. E o Bruno Fanholha mandou, amigo é aquele que aponta seus defeitos para que você seja melhor. Exato. Teve um caso que o Thiago foi covardemente atacado e eu defendi ele. Defendi ele lá no Meteoro, gravei corte sobre isso. Gente, eu não sou anti-esquerda de forma nenhuma. A gente tá junto no combate. São críticas pontuais que eu faço. E eu acho que o Thiago melhorou, tá? Pra galera que tá brava aí, que é do público do Thiago dos Reis, mandar um abraço pra vocês, mas ele deu uma melhorada. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!